Mais ou menos isso. Estão notando a diferença do negócio? Doido, né? É só por eu não estar perto dele. É mais ou menos isso que acontece. São diversas coisas, são diversos conceitos. Precisa se treinar. Mas uma das coisas que mais ajuda a entender é pegar um sitezinho como esse aqui que eu tô aberto, né? Que no caso aqui é o sketchfab.com. É um site de peças 3D. Direto você encontra peças 3D postadas que servem para estudo. E aí você consegue brincar, ó. Essa peça aqui custa $49. Mas eu tô me lixando, eu não preciso pagar por isso. Eu preciso que ele dê load no modelo para que eu consiga visualizar. Olha lá. Temos um modelo 3D. Então aqui eu consigo ver claramente, ó. Chega um ponto, chega uma certa distância que eu tô do personagem que parece que tá 2D, chapada, não preciso me preocupar, não tem fundo, não tem linha do horizonte, não importa, tá longe. Só que quanto mais eu aproximo ela da câmera, mais a perspectiva se mostra. Se eu estiver perto do pé dela, eu preciso cada vez mais olhar para cima para ver. Preciso mudar minha visão. Deixa eu mudar o modo de visualização aqui, se eu não me engano tem como mudar. Navigation, first person. Então olha só, eu estou no modo primeira pessoa, então agora eu olho. Eu mudei ali a configuração embaixo, então agora eu olho para os lados e tudo mais, certo? Eu não mais orbito em volta dela. É como se eu realmente mexesse a minha cabeça agora. Dá para fazer essa mudança aqui no site mesmo. Então eu vou me aproximar bastante dela. Olha só como nesse momento eu não consigo mais ver tudo, porque eu cheguei muito perto, né? Se fosse para fazer um desenho 2Dzão, ainda daria, certo? Não forcei muito nenhuma perspectiva aqui, tá bom? Mas olha só o que acontece se eu tentar olhar tanto para cima quanto para baixo, né? Ou melhor ainda, vamos para baixo. Acabei de descobrir, mas fica a dica para você, se você segurar o Alt, você muda a luz. Bom, né? Sei bom, mas enfim, olha só, sendo aqui acho que tá bom. Olha o que acontece se eu estiver perto do pé dela, ou seja, o corpo não está cabendo tudo. Se eu for desenhar só isso, sem problema, né? Então, note como o que está dentro da câmera, quando eu mantenho a minha câmera reta, quando eu mantenho ela alinhada, eu estou olhando para onde? Eu estou olhando para linha do horizonte. Dá fácil para imaginar uma linha do horizonte. Imagina que ela tá na praia, certo? Ela tá na praia. Eu tô na altura do pé dela. Eu vejo o mar, eu vejo o final do mar e terraplanistas que se retirem, mas eu vejo ali o fundo do mar, o final do mar. E se eu parar de olhar para a linha do horizonte e virar a minha câmera para outra direção, que não a linha do horizonte? Olha o que acontece se eu virar a câmera para cima, né? Então a minha linha do horizonte ficou lá para baixo na minha visão, eu não tô olhando mais a minha linha do horizonte, e eu voltei a minha visão para cima. Isso gerou um ponto de fuga. Você pode ver, imagina que o corpo dela é uma caixa. Isso vai gerar o mesmo ponto de fuga e eu fiz aqui. Um ponto de fuga, certo? Então aqui, ó, vamos catupiry essa tela e vamos tacar aqui. Então olha lá. Aqui eu tenho, se eu for transformar ela em uma grande box, eu tenho aqui, ó. Opa, não vou rabiscar isso do desenho necessariamente. É bobo. Venha. Então se eu fosse transformar isso daqui, ó, aqui eu teria uma caixa grande, aqui eu teria uma outra caixa gigante vindo para cima de mim, crescendo mais para cima de mim. Então, essas duas aqui, elas estão, ó, aumentando. E aqui para cima acontece a compressão aqui, ó. Então olha o tamanho desta caixa aqui. Parada com a caixa da coxa. Tem uma outra aqui, mas olha o ângulo, certo? Aqui é maior, tá mais perto da câmera, e é menor. Pouca coisa? Sim, é pouca coisa. É pouca coisa. Porque ele não tem muita altura. Toda a parte pélvica dela ali não é muito alta. A perna é. Na perna dá pra eu sentir realmente a distorção inteira. Se eu vier aqui, ó, se eu simplesmente olhar ela mais pra baixo, tipo assim, ó. Aqui, ó. Olha isso. Olha a perna dela. A canela dela é mais grossa que o tronco. Tá mais grossa que o tronco da mina. Tá gigante. Tá do mesmo tamanho, pelo menos. Então, e se eu simplesmente estivesse olhando pra ela, não tão de perto? Digamos da mesma altura. Da mesma altura, mais ou menos. Mas não tão de perto. Olha só. Quanto mais eu me afasto, mais ela fica 2D. Mesmo que eu vá pra baixo, ó. Mesmo que eu vá pra baixo. Olha lá. Mas eu tô olhando pra ela de frente.
Não precisa de perspectiva. Tem que tenha mais dela, tenha outras personagens. Então, esse é o conceito da coisa. Eu preciso prestar atenção na câmera, na distância que aquele item está de mim. Se ele estiver muito perto de mim, e qualquer coisa estiver muito perto da gente, se você tá na portaria de um prédio, você não tá vendo do terceiro andar para cima na sua vista, certo? Se você visse para cima, você ia ver distorcido, assim como o olho de gato. Aquela câmera. Estão sacando? E se você tá no Clip Studio Paint aqui, ó, você até tem ferramentas de perspectiva. Você tem uma porrada de ferramentas de perspectiva. Linhas guias, tem uma porrada. Então, para você brincar justamente disso, vou colocar uma régua aqui. Tem uma régua. Liner não, né? Chuchu. Ô, chuchu. Perspectiva. Vamos ver como é que funciona. Eu peguei a ferramenta de perspectiva ali no ponto. Acho que primeiro ele vai me pedir o ponto de fuga, será? Vamos ver. Soltei a linha horizontal. Sei não. Você desenhar aqui. Viram isso? Então é o seguinte, ó. Vou fazer uma caixa. Estou fazendo uma caixa totalmente baseada nesta régua que ele criou. Então notem como tudo converge para aquele ponto. Tudo converge para aquele ponto. Preciso chegar até ele? Óbvio que não. Não sei que o objeto ele chegue até o infinito, até a linha do horizonte. Mas o contrário, o objeto acaba antes. Mas se ele continuasse, ele iria lá para a linha do horizonte. Correto? Tá dando para entender? Então vamos lá. Se eu pegar este objeto aqui, ó, e fizer ele subir, vamos subi-lo. Imagine que isso daqui é de fato uma perna e eu estou fazendo agora a canela. Olha como essa linha do cubo teria que ser quase assim. Ó o ângulo que ele pega. Ó o ângulo que ele pegou. Tá dando pra cá? Essas ferramentas, elas são ótimas para se guiar, mas eu não aconselho ficar dependendo delas. Bom, porque é o seguinte, eu vi gente errando nessa questão aqui, ó. A pessoa fez perspectiva e aplicou a perspectiva na perna toda, tá? Assim como aqui, só que na hora de desenhar o resto do tronco, a pessoa desenhou dessa forma aqui, ó. Na hora de desenhar o resto do tronco, a pessoa desenhou o tronco de frente. Tipo assim, certo? Dá para sair um desenho certo dessa forma? Tem perspectiva em um ponto e depois não tem? Bom, se não continua na mesma perspectiva, é porque mudou o ângulo, certo? Então imagina que eu tenho simplesmente isso aqui, ó. Tô com a minha caneta aqui. Melhor. Não, foda-se, eu vou fazer com a minha própria mão, né? Tem uma caderneta. Será que serve? Vamos ver. Aqui eu tenho um objeto retangular. De frente, não gera perspectiva, certo? Se você chegar muito perto dele, em um dos lados, o resto dele, que é o que ficou lá pra cima, não vai mais aparecer. Se você tentar olhar pra cima, é como se acontecesse isso daqui, ó. Certo? Eu não mexi a câmera, mas é como se você estivesse agora de baixo, olhando para esse objeto por baixo dele. Olha a perspectiva que gerou. Olha como essa linha aqui, ó, se você traçar ela para o infinito e traçar essa linha aqui também lá para o infinito, elas se encontram. Em algum momento elas vão se encontrar. O que acontece com o corpo dessa pessoa? O que essa pessoa fez? Ela fez isso aqui, ó. Ela tava olhando perspectivado, só que ela fez isso aqui com o tronco do personagem. Certo? Então, parte tem perspectiva, essa parte de baixo aqui tem perspectiva, e essa parte aqui, por não estar junto na perspectiva, ela teve que mudar o ângulo para não entrar na perspectiva. Então ela ficou um retângulo perfeito, sem gerar essa distorção nas laterais. Chega uma hora que ela fica paralela, né? A linha daqui fica paralela à linha daqui, né? Ficam praticamente seguindo, as duas indo para cima, para o céu. Elas não estão indo pro fundo, elas estão indo lá para cima. Então, o que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, basicamente, ele teve que inclinar o tronco do personagem para frente. Isso gera a sensação de que está inclinado para frente o tronco. Então, dá a impressão que essa pessoa aqui, se fosse para desenhar ela olhando por este lado aqui, pela lateral, ou se for me deslocar e olhar para ela de lado, ela provavelmente estaria assim, ó. Minha câmera estaria aqui no pé do personagem, minha câmera estaria olhando até a cintura do personagem, ou seja, o personagem tá reto, só que como eu tô olhando por baixo, eu vejo as linhas da perna dela se encontrarem ali. Em algum momento, esse tronco do personagem veio para frente, ele precisou ficar
de frente para a minha câmera. A câmera ficou de frente para este tronco aqui, ó. Tá entendendo? Parece que a pessoa tá inclinada para frente, com os braços aqui assim, não é? Porque se essa pessoa não tivesse assim, o rosto não ia aparecer, porque o próprio tronco da pessoa não ia deixar. Então se eu pego isso daqui, ó, vamos mover, mudar o ponto para cá e vamos, ó. Se a pessoa realmente está assim, ela tá fazendo parte da mesma perspectiva que já estava sendo desenhada. Estão sacando? Ó, como é que eu treino perspectiva? Observando. Não só replicando, tem que replicar para entender como que eu traço a perspectiva. Mas observação é mais importante. Por isso que qualquer lugar que você consiga visualizar coisas em 3D, se tiver qualquer software que você conheça, que você consiga fazer caixinhas e visualizar isso em perspectiva, você consegue rotacionar, olhar e tal, qualquer coisa você consegue transformar em cubos, certo? Então é isso. Eu queria dar um disclaimer geral sobre perspectiva, mas se eu precisar ensinar com caixinha por caixinha, né, e não de uma forma conceitual e tudo mais, eu até posso, mas não dá para fazer no Danis. Tenho que fazer um índicezinho melhor para conseguir passar as coisas para vocês sem ser tão só na brisa, né? Tendo uma coisa mais focada no A, B, C, D. Passa o item 1, depois o item 2, depois o item 3. Eu quero que vocês notem só que, independente de você aprender a parte técnica da perspectiva, né? Porque a parte técnica eu aprendi na faculdade, eu aprendi em cursinho técnico mesmo, algo assim, e não necessariamente isso traz o feeling da bendita da perspectiva, né? Se teu olho não muda na hora de olhar os objetos, de observar as coisas, isso aqui que eu tô fazendo com vocês, né? Isso aqui que eu dei o exemplo, de você abrir o objeto, de você notar que as linhas, para você que tá olhando isso, você tá olhando isso numa tela, imagina que isso daqui é um desenho de um caderno. Como que eu desenharia o caderno não assim? Não reto, mas inclinado, chegando perto, se aproximando de você. Olha como as linhas dele se comportam. Então aqui é maior, aqui é menor e continuaria diminuindo cada vez mais quanto maior ele fosse. Se fosse uma tábua de madeira gigantesca, ela ia ficar pequenininha lá atrás. Pequenininha, ok? Então isso é meu olho que vai notar. A diferença entre o tamanho das minhas mãos aqui, entre uma e outra, é meu olho que tá notando. Independente de ponto de fuga, independente de linha do horizonte. É muito importante saber a técnica da coisa, treinar com as caixas, muito importante. Então faça assim. Pega aqui, ó, realmente, traça a linha do horizonte. 2 pontos de fuga. O que é 2 pontos de fuga? Você vai pegar, vai trazer a lateral de uma caixa, a lateral da outra, vértice vertical, lateral da caixa, tá vendo? Vertical, olha lá, vertical. Então, sim, treine isso também, faça isso também, mas o conceito da coisa, a manha visual, é no visual, é no olho, é como você observa as coisas que você tá vendo. Se você olhar para a porta do cômodo no qual você está, para você estar num cômodo precisa ter uma porta. Então, se você olhar para a porta do cômodo que você tá, você vai ver que ela é um grande retângulo. Como que esse retângulo está se comportando para você? Da onde você está olhando ele? Esse retângulo, para mim, agora, ele está com uma das arestas maior, aqui assim, e aí esse retângulo ele diminui dessa forma para fechar. Então, se eu pegar essa linha aqui e traçar ela até o infinito, e pegar esta aresta e também traçar até o infinito, vai surgir um bendito de um tesouro aqui, ó, o X do tesouro. É o ponto de fuga. Olha só como eu consigo achar o teto a partir deste ponto de fuga. Posso falar que o meu ambiente, ele vem até aqui, ele vem reto aqui, ele vem na horizontal aqui. Certo? Olha só, estão vendo o corredor que criou? Estão conseguindo visualizar? Ah, mas e o ponto de fuga? O que eu faço com ele depois? Não existe ponto de fuga na sua visão. Não existe ponto de fuga no desenho. Então eu vou fazer um desenho aqui. Aqui tem uma maçaneta. Aqui é uma porta da escola ali. Essa linha segue essa, certo? Essa linha vai seguir no mesmo ponto de fuga que esta aqui. Então, se eu fosse fazer uma janela gigante aqui, as duas linhas não estariam na mesma posição. Quanto mais para baixo eu vou, mais mudo o ângulo da linha, por causa do ponto de fuga lá aqui no fim. Então, se ele tá fazendo aqui o ponto de fuga, é nesse ponto de fuga que eu vou me guiar para fazer a parte superior, tá vendo? Olha o ângulo. Então, ele tá falando que é mais ou menos assim, ó. E se eu for fazer qualquer parte inferior, ó, a mudança. É um leque, certo? Ó, então se for desenhar aqui, tem que ser mais ou menos aqui. Então, ó o ângulo, como imita mais a parte de baixo mesmo. E aqui eu subo na vertical mesmo. Vertical.
A não ser que minha câmera esteja torta. A não ser que a porta esteja torta. Mas as coisas, elas costumam ser paralelas na vertical. Senão você ia ter edifícios tortos, portas tortas. Por isso que eu sigo sempre essa vertical. Essa vertical, ela é sagrada. Quando eu tô desenhando qualquer cena que tenha uma linha do horizonte. Que a gente já viu que quando eu falo dane-se linha do horizonte e eu olho para qualquer posição que eu deixo para lá, minha linha do horizonte, surge um outro ponto, que é o terceiro ponto de fuga. É mais ou menos o que acontece aqui, tá? Então, para eu estar trabalhando dentro da linha do horizonte e tudo mais, as coisas tendem a ficar normais, as coisas tendem a seguir o beabá da perspectiva. O que está mais longe é menor, o que está mais perto é maior, tudo converge para o mesmo ponto de fuga, certo? Então é isso. Utilize o software 3D. Provavelmente eu vou trazer mais discussões sobre perspectiva. Toda vez que eu for estudar perspectiva, eu vou tentar trazer pra gente estudar junto, como agora, tá bom? Isso não é uma aula, necessariamente, é mais uma discussão sobre. Eu gosto de ficar brisando bastante sobre essas coisas. Usa 3D, tem site que faz isso sozinho. Ah, não tenho computador, ou não consigo acessar o site e tal. Celular, alguém tem celular? Tem aplicativo que mostra coisas em 3D. Esse aqui que eu tô falando é um site, dá pra acessar pelo celular. Não sei se funciona bem, mas... Então, é isso. Os meus próprios desenhos, eu não fico abusando da perspectiva, fazendo malabarismo com a perspectiva necessariamente. Mas se precisa fazer uma mão que avança na tela, olha como eu já sei que a cabeça, ela é menor. O quanto é menor? O quanto que tá o ombro menor que a mão? Eu quero que o resto do corpo se afaste mais ainda? Então, que tamanhico que tem que estar o pé? Se o pé tá desse tamanhinho, o corpo da pessoa tá totalmente projetado para frente. A pessoa tá atacando a câmera quase, né? Quanto mais é a distância, lembra que eu falei da distância da câmera, do objeto? Então quanto mais perto eu chego, mais forçada fica a perspectiva. É só você pega a sua caneta, olha ela de longe, põe ela num ângulo, mas olha ela de longe, olha como ela parece um formato 2D até. E quando você coloca de perto, olha como a perspectiva fica super forçada, né? A ponta da caneta fica super perto, gigante. E a parte que não está perto fica bem pequena mesmo, né? O que acontece com o caderno. Então, preste atenção, tá bom? É isso. Aqui poderia ficar o tronco dele, tá vendo? E aqui a pernoca menor ainda. Então, realmente, ó a perspectiva. Olha como foi afunilando, bum, bum, bum. E nunca que essa panturrilha aqui, ó, essa panturrilha, vai estar na frente da coxa, dessa forma. Olha como parece que é uma perna quebrada, zoada. Que coisa horrível. Por quê? Porque, porra, olha aqui. A coxa é na frente. Toma cuidado. Você não pode passar uma linha de uma coisa que tá por trás, por cima do que está mais perto. Olha o encaixe que eu faço. Pode ver as minhas bolinhas que eu fui fazendo. Eu fui fazendo da frente a bolinha completa. Atrás, a bolinha tá recortada. A de trás tá recortada. Então tem esse bum, 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 bum. Quando vai se afastando. Entendeu? Então é isso, tá? Então é isso. São só devaneios sobre perspectiva. Olha aí, quando você desconecta as duas coisas, olha como fica realmente estranho, tá? Então eu vou conectar primeiro essa parte. E depois eu vou falar aonde que o pé está. Ó, a sensação, certo? É a mesma coisa que eu falei com relação ao dedo, ó. Então, é essa esfera, né? Essa bolinha aqui vai entrar na frente. Todas as formas vão entrar na frente. E esse daqui vai ser desenhado depois. Tão sacana? Eu trago mais perspectiva depois, tá? Mas é só alguns devaneios sobre, pra gente não ficar sem conteúdo nessa bagaça também. E é isso. Se eu achar um modo melhor de explicar essa porra, eu trago. Se eu precisar preparar mais, coisa mais técnica, podemos também. Chato, mas podemos. Tá bom? Curso na descrição, caso você queira outras dicas e uma coisa realmente formatada para o ensino, não simples devaneios, temos o curso aqui embaixo. Bom, agora eu vou ter que cuidar da alimentação da felina da... Ah, não? Compra curso que eu tenho um gato para alimentar. Compra curso que eu tenho um gato para alimentar, é verdade, tá? Ah, mas eu não sei se eu vou usar tanto, mas você alimentou um gatinho. Reflita, tá bom? Dá like, comenta aqui embaixo. Sei que é difícil, mas tenha noção. Ó, você não vai dar like? Olha a cara dela olhando pra você. Hã? Pesado, né? Olha lá. Viu?
Ó, como ela tá brava. Porque você não deu like. Calma, filha, calma. Vai ter o like. Vai compartilhar com toda a família da pessoa. Pode ter certeza. Fica tranquilo, tá bom? Pelo amor de Deus, agora você compartilhe com todos os seus familiares. Não, sério, compartilha aí, povo, dá um like aí. Tem Patreon, no qual vocês ganham algumas coisas aí com relação à correção de desenhos e tudo mais. Tem como, não é só a galera que faz o curso que tem direito a isso. No Patreon tem algumas coisinhas bacanas, quem tiver interesse. Link de tudo aí na descrição, demorou? E dá aquela força, se inscreve no canal. Eu sei, não, você não, fica tranquilo, mas eu sei você. Eu sei que você não tá inscrito. E tá assistindo tudo, mas não tá inscrito. Então se inscreve no canal, caralho. Tá maluco, meu? Pra você que já se inscreveu, um beijo, tá bom? Um abraço, um aperto de mão, o que for correto pra você. Não quero invadir o seu espaço pessoal também. Joia? Estamos entendidos? Acho que estamos entendidos. Depois eu volto e dou outras brisadas a respeito de Perspectola. Tchau!